Voltei, hein, pessoal? Voltei porque agora nós vamos trabalhar história. Vamos lá? Bom, na apostila de história, capítulo 5, a produção dos marcos da memória. Olha, nós vamos começar ali na página 40. A página 40 diz assim: a cidade e o campo, aproximações e diferenças. A cidade, zona urbana, e o campo, zona rural. Vocês já ouviram falar nisso, certo? Para iniciar aqui, tem uma música de Dominguinhos, né? Lamento Sertanejo. Tia Roberta colocou o vídeo dessa música para vocês, né, assistir. Logo após esse meu vídeo aqui, vocês vão assistir isso aqui. Gente, ó, a música é meia lenta, mas não é para ninguém ficar rindo não, hein? Em termos de informação, tá bom? Para vocês conhecerem. Não adianta a tia Roberta ler sem colocar música para vocês ouvirem, certo? Tem muita coisa para ler. Então, tia Roberta vai fazer a leitura, ninguém precisa ficar preocupado. Que depois, se for preciso, eu volto e falo, não, vou marcar isso aqui, vou marcar aquilo ali, tá bom? Mas a tia Roberta precisa ler. Hoje é só leitura. Página 41. Mesmo no período das cavernas, quando os homens ainda eram nômades e viviam andando de um lugar para o outro em busca de alimentos e abrigo, a caverna já fazia papel de lar, abrigando suas artes como as pinturas rupestres e rituais e os protegendo do frio e dos perigos da natureza. Da mesma forma como você se sente seguro em sua casa, os homens primitivos se sentiam seguros em cavernas. Isso significa que, segundo Expósito, os homens, embora não tivessem ainda moradia fixa, já se relacionavam com um lugar, um ponto do espaço que era ao mesmo tempo de encontro e de prática cerimonial. Com o passar do tempo, ocorreu a chamada Revolução Agrícola. Nesse período, os homens deixaram de viver exclusivamente da caça e coleta e passaram a praticar a agricultura. Por esse motivo, já não era necessário migrar sempre em busca de alimentos, e os homens passaram a se estabelecer em locais fixos, geralmente próximos de fontes de água, como já vimos anteriormente. Dessa forma, surgiram as primeiras cidades do mundo. À medida que a agricultura se modernizava, o homem produzia mais do que o necessário para sobreviver. Como havia um excedente de produção, as vilas e cidades próximas umas às outras passaram a realizar trocas, os escambos. Escambos, gente, é a troca de um produto por outro. Essa domesticação dos vegetais e animais aconteceu há cerca de 15 mil anos atrás, mas foi responsável pelo surgimento das primeiras aldeias. Agora vamos pensar o seguinte: se as pessoas que viviam nas aldeias produziam alimentos suficientes para alimentar todos e ainda vender o restante, então não era mais necessário que todos os membros daquela aldeia trabalhassem nas lavouras, certo? Antes, todas as pessoas realizavam o mesmo trabalho, mas agora, com excesso de mão de obra, alguns homens mais fortes passaram a defender a vila dos perigos. Nesse momento, ocorreu a divisão do trabalho. Naturalmente, por ser mais forte, esse caçador se tornou chefe político e, no futuro, rei. Tudo isso cria uma relação nova de exploração, pois o novo líder agora poderá explorar os aldeões, exigindo tributos em forma de excedentes de produção. Muitas civilizações, incluindo as civilizações pré-colombianas, as que viviam na América antes da chegada dos colonizadores, funcionavam dessa maneira, com os moradores das aldeias e vilas pagando tributos em forma de alimentos e animais ao rei. A partir de então, surge uma sociedade dividida em classes, ou seja, uma sociedade em que as pessoas se dividiam pelo trabalho que realizavam e pela condição em que viviam. Os trabalhos passaram a se diferenciar cada vez mais, e à medida que as aldeias cresciam, artesãos e agricultores se aglomeravam em espaços diferentes. A agricultura é uma atividade que ocupa muito espaço, enquanto o artesanato existe apenas uma pequena casa. Portanto,
As pessoas que não viviam da agricultura foram se afastando do campo e vivendo próximas ao rei, em busca de favores e proteção. Desse ponto em diante, surgiu uma gradual diferenciação entre a cidade e o campo, pois a cidade era um aglomerado de pessoas juntas, geralmente dentro dos muros do reino, enquanto o campo ficava espalhado pelo território. Até os dias de hoje, os alimentos produzidos no campo são enviados para a cidade e os moradores das zonas urbanas dependem diretamente dessa produção para sobreviver. Meus amores, pegue o marca-texto e passa nesse pedacinho aqui, ó. Até os dias de hoje, até sobreviver. Vamos ali para o teorizando. Mesmo antes da formação de grandes impérios, já haviam grandes e complexas cidades que se formavam em várias partes do mundo, incluindo Ásia e América. É importante ressaltar que a partir do momento em que passou a haver uma figura central que controlava aquela aldeia ou cidade, passou a existir uma relação de dominação da cidade sobre o campo. Em todas essas grandes cidades da antiguidade, essa relação existia. À medida que a cidade crescia e se desenvolvia rapidamente, essa relação se intensificava. Ela passou pela Idade Média e se modificou na Idade Moderna e Contemporânea, mas continua presente nos dias de hoje. Olha, todo alimento era produzido no campo. Esse alimento ia para as cidades e abastecia as pessoas que realizavam trabalhos diferentes do agrícola. Quem recebia esses alimentos passava a ter um certo controle sobre os produtores agrícolas, pois acumulava os excedentes produtivos e, consequentemente, a riqueza. No Brasil, essa relação se deu, a princípio, de uma forma diferente. Quando os portugueses começaram a colonizar o Brasil, eles fundaram cidades e vilas ao longo do litoral brasileiro como forma de proteger as terras conquistadas e se manter próximos aos portos para poder escoar toda e qualquer produção da colônia para a metrópole. Por esse motivo, muitas cidades surgiram antes das áreas de produção agrícola, como é o caso de Salvador, cuja área urbana se estabeleceu antes dos grandes latifúndios agrícolas no recôncavo baiano. Além da exploração do ouro e metais preciosos a partir do século XVII, a monocultura, isto é, a produção de somente um tipo de alimento, era a base da economia do Brasil colonial. Para que a colônia não vendesse o excedente de outros alimentos que produzisse e, consequentemente, gerasse uma economia própria e independência, Portugal proibia a criação de outros gêneros que não o açúcar, além de proibir também a manufatura de roupas e objetos em geral. Isso não impedia, no entanto, o surgimento de pequenas propriedades de terra que buscavam suprir as necessidades da cidade, principalmente quando as cidades no interior de Minas passaram a crescer em excesso devido à exploração do ouro. Contudo, as propriedades de terra estavam nas mãos dos grandes latifundiários e não havia no Brasil trabalhadores livres do campo como havia em outras cidades do mundo, pois quem trabalhava no campo eram os escravos. Portanto, no Brasil, a cidade e o campo sempre estiveram próximos e ligados, pois todos, incluindo os escravos, viviam nas cidades, os primeiros núcleos habitacionais criados. Quando o país aboliu a escravidão no século XIX e passou a estimular a vinda de imigrantes para trabalhar nas lavouras de café, muitos estrangeiros deixaram a vida no campo, pois viram que o trabalho era ruim e se mudaram para as cidades. Contudo, foi com incentivos das indústrias de base no início do século XX que o Brasil começou a sua tardia industrialização e consequente urbanização. Nas cidades, começaram a surgir fábricas e indústrias que exigiam mão de obra, o trabalho humano, mão de obra, pessoa, um ser humano para trabalhar, e com a mecanização do campo e as grandes propriedades de terra, muitas pessoas perderam seus empregos nas lavouras
e precisaram se mudar para os grandes centros urbanos em busca de trabalho nas indústrias. Nos anos 50, muitas pessoas começaram a abandonar o campo e migrar para as cidades. Esse processo é chamado de êxodo rural, com marca-texto. Passa aqui, ó, nos anos 50, para dizer o que é o êxodo rural, ó. Nos anos 50, muitas pessoas começaram a abandonar o campo e migrar para as cidades. Saíram do campo para a cidade. Esse processo, a pessoa sair do campo para a cidade, recebeu o nome de êxodo rural. Passa a marca-texto. Vou para o teorizando da página 45. Quais são as diferenças, portanto, entre a vida na cidade e no campo, antigamente e nos dias de hoje? Vamos ver? Antigamente, o trabalho era praticamente manual, apesar do arado, carro de boi e outras ferramentas simples já existirem mesmo antes de Cristo, eram necessárias muitas pessoas para se trabalharem no campo. Contudo, a divisão do trabalho não era rígida e homens, mulheres e crianças trabalhavam nas lavouras e na criação de animais. O mesmo ocorria quando escravizados. Essas pessoas trabalhavam somente com a produção alimentícia e a criação de gado. Viviam relativamente isoladas, ainda que as fazendas no Brasil fossem próximas à cidade, e possuíam pequenas propriedades de terra. Somente os grandes latifundiários poderiam exercer funções mais diversificadas e possuir fazendas extensas. Na cidade, os escravos possuíam diversas funções, incluindo cozinheiros, cuidadores, empregados, entregadores, vendedores, ambulantes, etc. Entre as pessoas livres, somente os homens poderiam participar da vida política. A mulher cabia criar os filhos ou participar da vida religiosa. Por ter sido um reino católico, todas as cidades fundadas no Brasil por Portugal surgiram em torno de uma praça e uma igreja central. Assim como nas cidades mais antigas e também atualmente, as pessoas ricas viviam no centro, próximas à igreja, enquanto as mais pobres viviam afastadas da cidade. Para vender e comprar alimentos, itens e escravos, as pessoas das cidades próximas se reuniam nas praças de alguma cidade. Além disso, os escravos de alguns senhores poderiam andar pelas ruas vendendo produtos alimentícios ou manufaturados. Na época da colônia, a maioria das coisas eram compradas de Portugal e demorou muito para que o Brasil pudesse ter uma produção interna ou realizasse trocas comerciais com outros, além da metrópole. Tanto no campo como na cidade, a vida e o calendário eram regidos pela igreja. Segundo a historiadora Mari Del Priore, evitavam-se alguns dias para a celebração das núpcias. Sexta-feira, por exemplo, era tido por nefasto dentre os tempos medievais. O dia da paixão e morte de Cristo, considerado aziago, pois trazia dores. Além disso, o sino da igreja comandava a rotina diária das pessoas. Muitas das festas e comemorações tinham um cunho religioso e aconteciam em torno da igreja. Elas podiam ser promovidas pela própria igreja em parceria com o governo local para alegrar a população, como passou a ocorrer com frequência nas cidades mineiras, quando o ouro começou a ficar escasso ou ser em homenagem a algum santo, geralmente o padroeiro da cidade. Atualmente, as pessoas que vivem no campo não levam uma vida tão diferente daquelas da cidade. Nos dias de hoje, as fazendas fazem parte do município, isto é, uma parte do território que comporta a cidade, também comporta o campo, aliando a parte urbana à rural. Além disso, as fazendas são muito modernas e as máquinas já fazem o trabalho que antigamente exigia muitas pessoas. Quem vive e trabalha no campo não mais trabalha somente na agricultura e pecuária. Muitas faculdades oferecem cursos superiores e tecnólogos voltados para a área da agronomia e já existem muitas pesquisas e trabalhos científicos cujo intuito é melhorar a produção agrícola,
sem perder a qualidade dos alimentos e sem prejudicar o meio ambiente. Ou seja, o campo é um espaço não só de trabalhos com a terra, mas de pesquisa e tecnologia. A cidade também mudou e as pessoas não dependem somente da feira para comprar e vender produtos. Há uma diversidade de mercados, supermercados, lojas e centros de compra que fornecem todo tipo de produto ao consumidor. Além disso, com a internet e a globalização, é possível adquirir praticamente qualquer coisa sem precisar se deslocar às feiras das cidades vizinhas. As relações de trabalho no campo e na cidade mudaram. Nos dois espaços, o trabalho é extremamente diversificado, variado, e é possível exercer funções que no passado sequer existiam. Desde 1919, crianças menores de 14 anos não podem trabalhar, e em 1943, a CLT regulamentou que jovens entre 14 e 18 anos só podem trabalhar na condição de menores aprendizes. As mulheres também conquistaram muito espaço na cidade, podendo estudar, trabalhar, votar e exercer cargos políticos, o que antes não era permitido. Uma coisa que não mudou é a questão do tempo. Apesar de todos os avanços tecnológicos, quem vive no campo trabalha com seres vivos, isto é, animais e plantas. Por isso, o trabalho acontece majoritariamente durante o dia. Geralmente, quem vive no campo dorme cedo e acorda cedo, pois precisa aproveitar o dia todo. Quem vive na cidade, contudo, pode ter rotinas diferentes, trabalhando em qualquer horário, inclusive de madrugada. Na cidade, o trabalho ainda possui uma diversificação maior. Contudo, é também na cidade em que há uma concentração maior de pessoas, o que implica mais casas a serem construídas em menos espaço, mais carros nas ruas, mais pessoas passando fome e desempregadas, doenças diferentes, rotinas aceleradas. No campo, as casas são mais distantes, pois são necessárias grandes quantidades de terra para se trabalhar. Por não haver tantas pessoas, não há muitos carros e, portanto, menos barulho. Além disso, no campo é possível encontrar fazendas pequenas e pessoas passando dificuldades, da mesma forma como na cidade há pessoas que moram nas ruas e não têm o que comer. Hoje, a grande maioria das ruas são asfaltadas e iluminadas, porém algumas não são por negligência e descaso dos governos locais com as pessoas que vivem nessas condições. Saneamento básico e postos de saúde também estão presentes nos centros urbanos, mas infelizmente as pessoas do campo precisam muitas vezes deslocar-se às cidades mais próximas para receberem algum tratamento de saúde. Quem vive no campo consegue viver confortavelmente, mas algumas fazendas ainda possuem saneamento básico precário e acesso às redes de telefone e internet restritos. Muita coisa mudou desde que o Brasil era uma colônia de Portugal. Muitas coisas boas aconteceram e a vida das pessoas que vivem no campo e nas cidades melhoraram em vários aspectos, incluindo serviços públicos básicos que antes não eram oferecidos. Contudo, muitas pessoas que vivem nas periferias das cidades e nas fazendas mais distantes ainda estão em condições extremamente precárias. Meus amores, peguem o marca-texto, passa marca-texto na página 47 toda, começando do atualmente, passa marca-texto na página 47 toda, ó. Na página 47 toda, tudo isso aqui que a tia Roberta leu, passa marca-texto em tudo. Marca-texto também na 48 que a tia Roberta leu, de madrugada até precárias, antes de mão na massa, ó. Na 48 passa marca-texto até aqui. Certo? Isso sim que tia Roberta leu é importante. Tia Roberta está marcando as partes mais importantes. Tia, então preciso ler tudo novamente? Não, tia Roberta leu, mas o que está mais importante é o que vocês vão
prestar mais atenção, tá? É o que a tia Roberta marcou. Esse mão na massa nós não vamos fazer. Esse exercício resolvido a tia Roberta vai ler para vocês, tá bom? O que mais mudou na vida do campo do passado para o presente? Antigamente, as pessoas do campo viviam em condições muito precárias, sem saneamento básico e distantes das cidades. Quem possuía pequenas propriedades de terra realizava um trabalho praticamente manual e todos os membros da família trabalhavam durante todo o dia. Os grandes latifundiários, isto é, aqueles homens que eram donos de fazendas muito grandes, possuíam escravos que realizavam o trabalho nas plantações e criações de animais. Hoje em dia, o trabalho escravo é proibido e as crianças também não podem trabalhar. Além disso, a tecnologia facilitou bastante o trabalho realizado nas fazendas, substituindo a mão de obra humana pela mecanizada. Também o trabalho não é restrito à terra, pois há uma pesquisa e estudos voltados para o desenvolvimento de uma produção agrícola mais eficiente e sustentável. Eu acho interessante também passar marca-texto nesse exercício resolvido. Na pergunta e até o final da resposta. Hoje nós vamos parar por aqui, pessoal. Aqui é só sugestão de filmes. Quem quiser assistir, mas é só por aqui. Meus queridos, a vida do campo mudou muito, né? Hoje em dia, a tecnologia ela facilitou também a vida no campo, né? Então, não existe mais os escravos, né? Que antigamente os escravos, a mão de obra escrava que resolvia tudo. Hoje em dia não, tem as máquinas, né? Então, melhorou bastante. Mas mesmo assim, tem lugares em que na zona urbana, né? Tanto na zona urbana quanto na zona rural, existem pessoas que ainda vivem em situações muito precárias, tá? O campo precisa da cidade e a cidade precisa do campo. Nós que moramos aqui na cidade, na zona urbana, nós precisamos da zona rural, porque de lá vem os vegetais, as frutas, né? A carne dos animais, vem do campo para a cidade. E o que o campo precisa da cidade? As pessoas lá do campo, eles precisam comprar roupas, que é aqui na cidade. Medicação, aqui na cidade. O hospital está onde? Na zona urbana. Então, essa ligação, o campo precisa da cidade e a cidade precisa do campo. Certo? Tia Roberta colocou 2 vídeos depois desse para vocês assistirem. Hoje não tem atividade de história. Ao final desse capítulo, tia Roberta vai fazer um relatório com um apanhado geral de todas as informações mais importantes. Tá bom? Beijos.